Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, autor do site Investidor Internacional, e hoje eu vou falar da offshore do Paulo Guedes. Então, provavelmente você já deve ter ouvido essa notícia antes a respeito desse vazamento de informações sobre os donos de empresas offshore mantidas em diversos paraísos fiscais, tá? Então, em 2016, a gente teve aquele escândalo do Panama Papers, que foi o vazamento de informações lá do escritório Mossack Fonseca, que revelou várias personalidades aí do mundo que tinham empresas no Panamá, e agora soltaram novas informações a respeito de donos de empresas estabelecidas em outros países. Então, o objetivo disso nada mais é do que você revelar, expor pessoas públicas jogando uma pecha negativa nesse tipo de estrutura, que é a abertura de uma empresa em um outro país. No caso aqui do Brasil, alguns nomes aí como do Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto e do Eike Batista acabaram aparecendo dentre outros aí do mundo inteiro, tá? No caso aí o Paulo Guedes foi visto que ele tinha uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas aberta acho que em 2014 com um patrimônio de em torno aí de 9 milhões de dólares, tá? Eu vou comentar uma reportagem que foi feita em cima disso e explicar direitinho por que existem essas empresas, por que esses países possuem essas leis que favorecem a abertura de empresas, por que as pessoas procuram abrir empresas fora dos seus países de origem, tá? Mostrar que não tem nada demais nisso, é algo perfeitamente comum e de pessoas bem informadas. Então eu vou mostrar aqui uma reportagem que foi feita neste último fim de semana a respeito desses Pandora Papers, e eu vou comentar conforme a reportagem for andando, se a gente for observar bem, essas reportagens sobre paraísos fiscais, offshores, elas são as mesmas há 20, 30 anos. Eles não aprenderam nada sobre esse assunto nesse tempo todo, inclusive porque muitas leis mudaram e hoje as coisas estão mais transparentes, aí, como eles gostam de falar. Mas vamos lá, vamos dar play aqui e conforme a reportagem for mostrando eu vou falar exatamente do que se trata. Então, ele começa aqui justamente fazendo uma pergunta: por que é importante saber quem tem offshore? Isso não é importante saber, Quem tem uma empresa, seja offshore ou onshore, é problema da própria pessoa. Não é algo que deveria ser público ou exposto. As pessoas têm direito à sua privacidade, elas têm o direito de fazer os seus negócios. E se elas não estiverem infringindo nenhuma lei, não tem que ficar expondo isso a público, tá? Então começa aqui com esse negócio de achar que expor as informações das pessoas é algo que a sociedade precisa, no caso esses jornalistas precisam. Isso não é verdade. Um dos pontos mais polêmicos em torno de uma offshore é a falta de transparência sobre quem são seus donos. Aí começa outra coisa, Antigamente, 20, 30 anos atrás, era possível você abrir uma conta no exterior sem documento nenhum, uma conta numerada, abrir uma empresa sem identificar os donos. Hoje isso não é mais verdade. Hoje você precisa ter todos os documentos, identificar os beneficiários da empresa, os beneficiários da conta, para abrir conta ou empresa em qualquer lugar do mundo. Então hoje já há uma transparência maior. Existem alguns países que você pode optar por não expor os nomes dos donos em alguns registros públicos, mas no final das contas os donos ficam registrados em algum lugar. As informações não são públicas, ao contrário dos registros de propriedade de uma empresa comum. E o pior, as leis dos países que sediam essas companhias são escritas propositalmente para permitir essa ocultação. E outra coisa, você tem países que têm leis específicas protegendo a privacidade dos donos de empresas ou das pessoas. Isso não é da conta de jornalista, Cada país é responsável pelas suas próprias leis. Então, se aqui no Brasil isso não existe, não quer dizer que o que é correto é só o que é feito aqui. Cada país vai ter a sua legislação, eles vão decidir o que é bom ou o que é ruim. No caso, você proteger a privacidade é importante, principalmente quando você tem países aí onde a perseguição, inclusive, a jornalistas, como é o caso do Brasil. Então hoje você tem alguns jornalistas que estão sofrendo ataques, isso já é bem conhecido aí
né, de um certo ministro que manda a polícia na casa das pessoas, manda vasculhar celular, né, manda bloquear pagamento de rede social e tudo isso. Então, você tem esse tipo de perseguição acontecendo em vários lugares do mundo. E você ter a possibilidade de abrir uma empresa fora ou abrir uma conta fora do seu país te protege desse tipo de arbitrariedade. Então é algo que é perfeitamente legítimo e não deve ser criminalizado. Assim, combater a falta de transparência em offshores é uma forma efetiva de atacar o cerne do problema. Esse é o objetivo do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos em seus projetos envolvendo os offshores e paraísos fiscais. É papel do jornalismo enfrentar os poderosos. Viu? É papel do jornalista enfrentar os poderosos. Aí pergunta justamente o que eu falava agora, dos jornalistas que estão sofrendo ataque dos poderosos aqui mesmo no Brasil. Então, esse tipo de estrutura protegeria esses jornalistas desse tipo de ataque, né? E permitiria que eles fizessem o seu trabalho de uma maneira melhor. Revelar a existência de offshores permite que a sociedade controle mais de perto como as pessoas mais ricas do planeta exercem seu poder e como mantêm suas riquezas. Então aí começa aquela falácia de achar que é para o bem da sociedade. Isso não é. Você ficar vasculhando, expondo informações pessoais das pessoas, não é para o bem da sociedade, entendeu? E outra coisa, os mais ricos, e não só os mais ricos, mas as pessoas que têm algum tipo de consciência ou de noção a respeito de patrimônio, de produzir riqueza, de trabalhar, de montar negócio, elas querem manter aquilo, elas não querem destruir. Né? Então você proteger o seu patrimônio, você transmitir para os seus filhos e netos de modo que seja protegido, inclusive deles, né? Você está, na verdade, protegendo os frutos do seu trabalho. Então, no Brasil isso não é possível, né? Mas na legislação britânica, que é adotada pela maioria desses paraísos fiscais, você pode montar estruturas de empresas, você pode montar trusts com regras específicas que até protege dos próprios herdeiros, né? Você cria uma estrutura que vai passar essa riqueza e tudo que você produziu para as próximas gerações de uma maneira mais sólida, né? Não permitindo que os próprios herdeiros dilapidem esse patrimônio. Então, cada um é responsável por ter, né, por cuidar do seu patrimônio, daquilo que você gerou pelo seu trabalho. Então, é perfeitamente legítimo usar leis de outros países que permitam isso, enquanto as leis do Brasil não possuem esse tipo de proteção. Inclusive, esse é um dos motivos principais de você ter empresa fora, que é a segurança jurídica. Aqui no Brasil, as leis não valem para nada, né? Basta um juiz ou um ministro, né, dar uma canetada e atropela a lei, atropela a Constituição, não respeita nada disso. Então você quer justamente manter o seu patrimônio num país que basta uma canetada para você perder tudo, né? Você pode estar sujeito a processos, você pode estar sujeito a um bloqueio de conta por motivos arbitrários. Então você fica extremamente vulnerável no Brasil. Além disso, revelar os donos de offshores é essencial para mostrar quem tem acesso a esse recurso exclusivo para quem tem muito dinheiro. Ele não é exclusivo para quem tem muito dinheiro, ele é exclusivo para quem tem alguma informação sobre isso. Você passa os últimos 20, 30 anos simplesmente falando mal disso e as pessoas realmente vão criar uma certa repulsa, né? Justamente eu, quando comecei a estudar isso daí, eu tinha uma visão totalmente errada, justamente porque a gente fica escutando esses jornalistas que não sabem de nada, ficam dando pitaco naquilo que não entende. Então, quando você começa a estudar, você descobre que é perfeitamente legítimo usar esse tipo de estrutura para planejar os seus negócios, os seus investimentos. Então, é algo que as pessoas informadas conseguem. Não precisa ser um ultra rico. E outra coisa, ser ultra rico não é um crime também. São pessoas que foram competentes para ganhar dinheiro. Se esses jornalistas não são, eles não têm que ficar justamente criticando quem consegue ou quem não só tem dinheiro, como tem a informação para poder proteger melhor esse patrimônio, para poder investir melhor esse patrimônio. Então não é crime nenhum. Afinal, que cidadão comum tem como abrir uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e assim pagar menos impostos e ter seu dinheiro protegido, por exemplo, de riscos políticos em seu país? É justamente isso. Quem tem um pouco de dinheiro e tem informação, protege o seu dinheiro do risco político. Você não vai querer deixar o seu dinheiro, o seu patrimônio suscetível
a crises como que aconteceram na Venezuela, que aconteceram na Argentina. Então, se você tinha lá seu dinheiro em Bolívar, seu patrimônio todo em Bolívar, você perdeu tudo, né? E se você tinha na Argentina também, você perdeu tudo. Então, você não quer estar sujeito a isso, você não quer ser massacrado por uma crise política. Então, você justamente procura países com moeda forte, procura países estáveis, com uma legislação favorável que siga realmente as leis. Você não quer um país que pode acontecer uma revolução de uma hora para outra, uma crise política, né, uma desvalorização brutal da moeda, isso você não quer. Então você vai procurar países onde você pode ter o patrimônio atrelado a moedas fortes, como dólar, euro, iene, franco suíço. No fim das contas, a existência de offshores em paraísos fiscais também promove desigualdade. O que promove desigualdade não são os paraísos fiscais. O que promove desigualdade é você ter um sistema político, primeiro, que favorece os detentores do poder. Você tem esse conchavo aqui no Brasil que é clássico, o Estado com empresários, né? Então você tem BNDES financiando, né, subsidiando empréstimos aí de um monte de empresa, né? Você tem esses empresários também beneficiando políticos, e você tem essa troca toda, né, esse relacionamento meio suspeito entre políticos e empresários e o Estado, né, entre Estado e empresa. Então, além de você ter funcionário público ganhando uma fortuna, com aquele monte de benefícios, você tem essa facilitação aí para industrial, para tudo isso daí. E na outra ponta você tem o povo todo pagando um monte de imposto para bancar essa festa toda. Já que os recursos que estão lá deveriam ser tributados em algum outro país do mundo e retornar como benefícios ou serviços para a população. Então aí começa essa outra falácia de achar que se o dinheiro ficasse aqui, ele pagaria imposto e reverteria isso em benefício das pessoas. Aí ele fica pondo até uma imagem ali para tentar chocar de alguma forma. Sendo que o Brasil já paga mais de 2 trilhões de reais em impostos, os brasileiros pagam mais de 2 trilhões de reais, e isso não reverte de forma alguma em bons serviços para as pessoas. O próprio Estado consome esse dinheiro na própria burocracia e não reverte de maneira nenhuma. O que reverte, os bons serviços são revertidos para pessoas quando você paga diretamente para eles, né? No caso dos serviços privados. Onde aquela riqueza foi produzida. Pandora Papers é a mais recente e maior investigação em uma série de projetos do ICIJ sobre o assunto. O mais famoso foi o Panama Papers, que se debruçou sobre os arquivos da Mossack Fonseca, uma empresa do Panamá especializada em criar offshores. O Panama Papers foi um marco por se tornar o maior vazamento de dados envolvendo a propriedade de offshores até então. As investigações derivadas dos milhões de arquivos que compõem o Panama Papers vieram a público em 2016 e continuam repercutindo desde então. Populações de diversos países foram às ruas, e políticos poderosos caíram depois de serem revelados os nomes de mais de 100 deles que tinham offshores. Mais de $1 bilhão foi recuperado por conta do projeto. Países mudaram suas legislações para tornar as offshores mais transparentes, permitindo avançar no controle social dessas empresas. Controle social dessas empresas. Isso não tem o menor sentido. Então não tem que ter controle social dessas empresas. As empresas são dos seus próprios donos, né? E eles fazem o que bem entenderem. Mas se o dono lá, né, foi algum criminoso, aí isso você investiga a pessoa. Você tem que ter a suspeita da pessoa primeiro para investigá-la depois. Não é simplesmente expondo dados aí de milhares de pessoas, de milhares de empresas, né, e usando isso como ferramenta para disputa política, que você vai controlar essa criminalidade toda. Não, você tem que ter uma suspeita primeiro, né, para você partir para uma investigação. Então, se você está suspeitando que alguém faz tráfico de armas, tráfico de drogas, se é um corrupto que mandou dinheiro ilegalmente, isso são crimes todos tipificados, né? Então você tem que ter uma suspeita para investigar depois, não simplesmente expor dados de todo mundo, né? Você não vai sair abrindo a conta de todo mundo para ver se alguém movimentou alguma coisa errada, né? Você simplesmente vai nas pessoas que são suspeitas, não expor os dados de todo mundo, né, da forma como eles estão fazendo. Sem contar que esses dados, às vezes, eles podem capturar e simplesmente liberar das pessoas que eles querem atacar. Então pode ser usado como uma arma política também. 5 anos depois, as reportagens continuam repercutindo, inclusive viraram um filme da Netflix, A Lavanderia, estrelado por Meryl Streep. A luta por mais transparência em offshores continuou com outros mega vazamentos de dados coordenados pelo ICIJ.
FinCEN Files, Luanda Leaks, Paradise Papers, Mauritius Leaks, West Africa Leaks. Todos esses projetos revelaram informações preciosas sobre os mecanismos usados por ricos e poderosos para ocultar seu patrimônio e fugir dos impostos. As empresas que permitem a criação dessas offshores alegam que não estão fazendo nada de legal. Então, é exatamente isso. Você está fazendo tudo dentro da lei. Se um país ele tem uma estrutura legal mais favorável a negócios, seja por menos burocracia ou menos impostos, vai atrair muitos empresários ou pessoas de vários países, né? Se eles oferecem algo que no seu país de origem, né, não é possível, então você acaba procurando, né, abrir a empresa num lugar mais favorável. E isso é perfeitamente legítimo e sempre foi assim. Quem é contra isso? São esses países como Estados Unidos, países europeus, Japão, são países altamente endividados, que querem capturar todo o imposto possível para poder bancar essa dívida, né, que eles estão sempre jogando para frente. Então, esses países não querem concorrência, né? Então, para eles, o paraíso fiscal é um inimigo, simplesmente porque está oferecendo algo melhor do que eles estão oferecendo. Se a gente for olhar, a Europa está toda endividada porque eles praticam aquele welfare state que custa uma fortuna. Os americanos estão para gastar quase $1 trilhão por ano apenas com o setor militar. Então eles acabam tendo gastos muito exorbitantes e tem que tirar isso de algum lugar, que são das pessoas, das empresas. Então eles atacam os países, os chamados paraísos fiscais, justamente por isso. Mas o paraíso fiscal ele tem essa função de justamente favorecer o negócio, né? Favorecer que as empresas consigam funcionar de uma maneira mais livre, né? Sem muita burocracia e sem muitos custos, né? Coisa que os outros países não conseguem. De fato, as leis dos paraísos fiscais são feitas especificamente para que essas empresas possam existir. Com isso, países pequenos e com pouco ou nenhuma atividade produtiva conseguem angariar recursos a partir do pagamento de taxas e outras cobranças. Exatamente isso. Cada país tem as suas estratégias para atrair investimentos e conseguir gerar receita, né? No caso desses paraísos fiscais, geralmente são países pequenos, que não têm lá muitas riquezas naturais, que tem apenas a parte de turismo, um setor de serviços, e não tem muitas indústrias, né, nada muito grandioso, então eles acabam criando esse mecanismo legal e de estabilidade para você poder montar a empresa lá. Inclusive, eles dependem de mostrar uma credibilidade, né, um respeito às leis, para justamente atrair isso. Se você vê um país que ele é politicamente instável, que tem muita mudança de lei, que não transmite confiança, ninguém vai querer abrir a empresa lá. Então, eles também têm que fazer um serviço de casa aí para criar realmente um ambiente bom de funcionamento de negócio, de abertura de empresas. Tá? Então, é algo legítimo e dentro da competitividade aí dos países, cada um oferece o que tem para atrair investimentos estrangeiros, né? No caso do Brasil, você pode ver diversas vezes que procura-se investidores estrangeiros, seja para comprar alguma coisa no setor de infraestrutura, né? Privatização de portos, estradas, então, e oferecem condições. No caso desses países, eles oferecem outros tipos de condições. Então, cada país vai ter a sua estratégia para atrair investimento, e isso é perfeitamente legítimo. Muitas empresas que você conhece têm sede em países como Luxemburgo ou Bahamas. Economicamente, não faria sentido manter um escritório nesses países, já que isso encareceria a produção de bens e serviços. Assim, esses países usam artifícios legais para atrair companhias e, portanto, dinheiro para sua administração. Mais uma vez, realmente tem muitas empresas que têm a sede em paraísos fiscais. O Alibaba tem a sede nas Ilhas Caimã. E, inclusive, muitas empresas brasileiras, né, como Petrobras, Embraer, Bradesco, têm subsidiárias nesses países justamente para fazer a movimentação de dinheiro internacional. Porque lá a burocracia é menor, né, você não tem imposto em cima de qualquer transação, você não tem IOF, você não teria CPMF, você não tem imposto quando você faz um pagamento internacional, coisas que aqui no Brasil acabam acontecendo. Então você tem que ter... você precisa ter um ambiente que seja menos burocrático e menos custoso. Então, acaba sendo melhor você abrir uma subsidiária fora para atuar
né, de forma internacional do que você usar a sua conta ou sua empresa aqui do Brasil. Então, nada mais é do que você procurar um jeito da sua empresa funcionar melhor, né? Ou seja, mais uma vez, você está procurando uma facilidade, sendo que o Brasil cria as dificuldades. Entretanto, como piloto do carro de fuga em um assalto ao banco, elas são muitas vezes cúmplices dos crimes que possibilitam a partir de sua existência. Diversos registros analisados nos diversos projetos capitaneados pelos ICIJ hoje formam o Offshore Leaks Database, uma base de dados que lista os donos de 785 mil offshores. A maior parte delas é sediada em paraísos fiscais como as Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Malta, St. Kitts and Nevis e Aruba. Os donos dessas offshores estão em mais de 200 países e territórios espalhados pelo mundo. Este é o maior banco de dados públicos sobre o tema. Você pode acessar esses dados no site do ICIJ. Para fazer isso, basta procurar por Offshore Leaks Database na internet. Vai ser o primeiro resultado. Busque informações, faça investigações. Cobre as autoridades brasileiras para mais transparência sobre esses dados e mais fiscalização sobre os ricos e poderosos que têm dinheiro no exterior. Aí tá vendo? Fiscalização sobre ricos e poderosos que têm dinheiro no exterior. Isso em si não é crime, né? Eles ficam querendo criar um crime onde ele não existe, né? Querendo jogar uma pecha negativa nisso. Quando nada mais é do que você procurar uma estrutura melhor para você mexer com o seu dinheiro ou com a sua empresa, né? Se você tivesse toda essa condição dentro do Brasil, você não precisaria, né, usar esse artifício. Se você pudesse no Brasil ter conta, se aqui as leis fossem cumpridas, se não houvesse tanta burocracia, não haveria evasão de divisas ou que também é um outro crime, também já tipificado, né? Não haveria necessidade de nada de tirar o dinheiro daqui, né? Só que isso não é possível. Então você acaba usando um banco ou abrindo uma empresa fora para otimizar os seus negócios ou os seus investimentos. Então, isso aí estando tudo declarado, né? Porque o brasileiro que tem uma empresa fora, uma conta fora, você acaba declarando para a Receita Federal, você preenche lá, tem a empresa, acabou. Não tem problema nenhum, tá? É transparente isso, porque você já está fazendo tudo dentro da lei. Agora eles querem colocar isso como uma coisa negativa, quando na verdade é uma coisa de pessoas bem informadas, que querem investir melhor, que querem proteger o seu patrimônio, né, que foi conseguido com tanto trabalho, e que dão valor para isso. Agora, querer sempre tratar o tema como algo negativo é realmente coisa de quem não estuda e não se informa. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu deixei algumas informações e links adicionais na descrição do vídeo. Forte abraço.